Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos todos dar início ao culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Você que está aí no seu lar, nesse momento, nos acompanhando pelas plataformas digitais, que possa também estar se acalmando o seu coração, pegando sua Bíblia, para que nós possamos estar, através das plataformas, adorando o nome do nosso Deus, adorando o nome do nosso Senhor. E para isso, nós todos vamos fazer uma oração inicial. Eu vou estar orando, convido a você também a estar fechando seus olhos aí no seu lar. Está fazendo a oração para que o nosso Senhor possa estar nos abençoando, nos capacitando em tudo que nós vamos fazer para Ele. Estar também recebendo os louvores e usando o seu servo na ministração da sua palavra. Pai amado, Deus bendito, nós te somos gratos por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um dia na sua presença, ó Pai. Te pedimos na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, através da palavra do Teu servo, que o Senhor possa estar recebendo os louvores que serão entoados nos lares de cada servo da Tua igreja que estará assistindo, Deus, esse culto, meu Pai. Que o Senhor, Deus, receba os louvores, que o Senhor fale aos corações aquilo que nós estamos precisando ouvir, que o Senhor capacite cada pessoa que está nessa gravação de culto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. É a oração que nós te fazemos, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido todos agora para nós louvarmos um hino do nosso inário, o hino de número 42, que tem como título O Grande Amor de Deus. Inário Novo Cântico, hino de número 42, você aí no seu lar, convido também para que você possa estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou luz àquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Convido a você que pegou sua Bíblia,
que possa estar abrindo aí no livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo de número 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 20. Convido que você possa estar também na sua casa, na sua residência, lendo essa passagem da palavra do nosso Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorte, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós possamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Romanos, que possamos prestar um culto racional ao nosso Senhor, mesmo estando em nossos lares, mesmo estando nas nossas casas, não podendo estar ainda congregando por conta do decreto, mas que prestemos esse culto, um culto de adoração ao nome do nosso Senhor. E nesse momento eu quero convidar a equipe de louvor, ela que estará cantando cânticos espirituais de louvor e engrandecimento ao nome do nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém, irmãos? O Salmo 108, versículo 1 diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma.
Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Então, irmãos, nós vamos adorar, nós vamos exaltar o Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que nos amou primeiro, que deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. Vamos adorar o Senhor e exaltar o seu santo nome. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Nós temos um Deus que é poderoso. Esse canto que nós vamos louvar agora fala sobre a soberania do nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem todo o controle, não é verdade? E Ele está sobre todo o controle, tudo está sobre suas mãos. Vamos continuar louvando a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
e ainda reconhecendo esse grande poder do Senhor, nós vamos dizer que nós não somos nada diante dele. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes dele. E nesse momento, irmãos, que nós estamos passando, nós devemos estar buscando mais e mais o Senhor. Mesmo que nós não podemos estar aqui na casa do Senhor, mas nós devemos estar buscando o Senhor nos nossos lares, assim como nós estamos fazendo hoje. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti, Senhor. Diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, Deus, que não somos nada diante do teu poder, Senhor. Queremos te render louvores, adoração a ti, Deus, porque sabemos que o Senhor é quem nos guarda, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha estar nos dando, meu Deus, livramento a cada dia, Deus. Recebe, Deus, esses louvores, Senhor. Ó Deus, recebe cada momento desse culto, Pai, que é voltado a ti, Deus, para a adoração do teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia, nós te louvamos, Pai. Recebe esses cânticos, Senhor, como aroma suave em tuas narinas, Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, no livro de Romanos, diz que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que não queremos, nós fazemos sem querer. Porque a nossa natureza é pecadora. E por causa disso, se faz sempre necessário nós estarmos confessando ao nosso Deus os nossos pecados. E eu convido os irmãos nesse momento para que nós possamos estar fazendo isso. Antes, eu convido para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Oséias, para nós lermos um texto. E com base nesse texto, nós vamos fazer o nosso momento de contrição. Livro do profeta Oséias, o capítulo de número 6. Eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o verso de número 6.
livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No seu lar, curve sua cabeça, baixe sua fonte. Ore a Deus, pedindo perdão por tudo aquilo que você fez que foi de encontro à sua palavra, pelo que a gente fez que foi de encontro à sua palavra, por aquilo que a gente se omitiu e deixou de fazer. E após um breve momento eu convido a nossa irmã Cláudia para estar fazendo uma oração audível, pedindo perdão pelos nossos pecados. Soberano Deus, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos humilhar, Senhor, te pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados, te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes, Deus, entristecemos, Deus, o Espírito Santo, muitas vezes, Senhor, deixamos de fazer a Tua vontade, Senhor, nos perdoa, Deus, porque nós somos falhos, Senhor, pecadores. Deus, nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça, Senhor, ela nos basta. As Tuas misericórdias, Senhor, se renovam, Deus, sobre nossas vidas. O Teu amor, Senhor, é sobre nós, Deus. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor limpe, Deus, os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor, a cada dia. Que o Senhor nos ajude, Deus, a Te agradar. Que o Senhor nos ajude, Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos direcione. Que o Senhor seja conosco, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ser mais fiéis, mais tementes, Senhor, a cada dia, Deus. Sim, Deus. Assim, Senhor, nós Te oramos, Deus, colocando nossas vidas, Deus, diante de Ti, Senhor. Reconhecendo, Deus, a nossa pecaminosidade, Deus, reconhecendo, Deus, o quão falho, Senhor, nós somos, Deus, Sim, e Pai. quão dependente, Deus, nós somos do Senhor. Assim, Senhor, nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao Teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao Teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Versículo 7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Convido o reverendo Eudes para trazer a mensagem da parte de Deus neste culto. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sempre louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, por mais uma oportunidade de compartilharmos da palavra do Senhor, por termos essa oportunidade exatamente de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a você que está nos acompanhando nesse momento a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus no texto em que iremos refletir, meditar neste momento. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu quero compartilhar um texto, uma palavra de Jesus Cristo bastante conhecida por todos nós. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 25 em diante. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25 em diante, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais
de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante, rogando ao Senhor, nosso Deus, que venha, através do seu Santo Espírito, ministrar essa palavra em nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que lemos nesta hora. E rogamos, ó Deus, a intervenção do teu Santo Espírito, que ele venha iluminar nosso entendimento e nos fazer compreender a tua palavra tal qual ela é. Fala, ó Deus, conosco nessa hora. Assim nós rogamos, assim te pedimos, e assim o fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que os tempos em que vivemos nos dias de hoje são tempos difíceis, e já está confirmado, inclusive cientificamente, de que as pessoas no mundo inteiro, nesses últimos dias em que vivemos, mediante esse quadro de pandemia, as pessoas, elas estão sofrendo, dentre outras coisas, de um mal realmente que atinge suas mentes, seu psiquismo, suas emoções e etc. E tudo isso como consequência, é claro, desse quadro, como já temos dito, desse quadro de pandemia e de suas implicações na vida de cada cidadão. Não é difícil encontrarmos pessoas e mais pessoas muitíssimo preocupadas, não somente com o seu presente, mas também com o seu futuro. Pessoas que vivem angustiadas, aflitas, sobrecarregadas de preocupações e que se tornam muitas vezes inertes frente aos desafios que temos à nossa frente, por conta exatamente da ansiedade, advinda das preocupações desses últimos dias. O que podemos dizer a essas pessoas, à luz da palavra de Deus? Ou o que fazer se somos nós, quem sabe, que estamos nesse quadro? A palavra de Deus, no texto em que nós lemos, nos dá uma luz muito clara com relação a isso, meus amados irmãos. Estamos aqui no Evangelho de Mateus, que foi escrito na década de 60, entre a década de 60 e de 70, do primeiro século da era cristã. Escrito por Mateus e provavelmente dirigido inicialmente à igreja de Antioquia, que era composta, na sua maioria, por judeus, mas que também continha ali gentios, claro, que se converteram ao Evangelho. E, portanto, Mateus, no seu Evangelho, ele direciona exatamente tudo que ele vai escrever, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, a esse público inicialmente, tratando de uma questão do nominalismo, legalismo, mas, acima de tudo, o Evangelho de Mateus, ele nos apresenta o Senhor Jesus Cristo como Rei Messias, como aquele que veio da parte do Pai, foi enviado pelo Pai, cumprindo as promessas e as vaticinações dos profetas do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus, portanto, ele apresenta Jesus como o Rei enviado por Deus, o Pai, e Jesus Cristo, então, estando aqui na terra, inaugurou assim esse reino, o reino do Pai, aqui na terra. Portanto, o Evangelho de Mateus, ele vai nos apresentar, do capítulo 1 ao 4, a vida, a chegada e a vida, antes do seu ministério, a vida do Senhor Jesus Cristo, do Messias, do Rei, enviado pelo Pai. Capítulos 1 ao 4, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, sua genealogia, o seu nascimento, o seu batismo
e também a sua tentação ali no deserto. Depois disso, Jesus vai iniciar o seu ministério aqui na terra. Então, dos capítulos 5 ao 7, nós encontramos nesse evangelho o conteúdo do sermão, daquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. São, na verdade, uma gama de ensinamentos da parte de Jesus Cristo para os seus discípulos, dos capítulos 5 ao 7. E nós, exatamente, estamos dentro dessa parte do Evangelho de Mateus, dessa parte chamada do Sermão do Monte. Estamos exatamente no capítulo 6 do Sermão do Monte. Olhando para o capítulo 6 agora, nos concentrando nele, nós podemos perceber que na primeira metade desse capítulo, do verso 1 ao verso 18, é a primeira metade do capítulo, Jesus descreve a vida particular do cristão. A expressão no lugar secreto vai acontecer e vai ocorrer nos versos 4, 6 e 18. No lugar secreto, o cristão dá esmolas, o cristão ora, o cristão jejua. Tudo isso ele o faz secretamente, e o Pai que o vê em secreto, diz a palavra, o recompensará. Na segunda parte do capítulo, ou seja, dos versos 19 a 34, Mateus vai tratar dos negócios públicos do cristão no mundo. Ele migra do particular para o geral, do secreto para o público. Ou seja, ele vai incluir aqui na segunda metade desse capítulo 6, questão do dinheiro, das propriedades, do alimento, da bebida, da roupa, da dedicação da vida. Jesus nos faz, meus amados irmãos, nesse capítulo, um insistente convite para sermos diferentes nessas duas esferas de nossas vidas, na esfera particular e na esfera pública. Devemos ser diferentes do religioso hipócrita, ou seja, dos fariseus da época. Isso ainda na primeira parte, versos 1 a 18. Devemos ser diferentes do materialismo do irreligioso, aqui na segunda parte do capítulo 6, versos 19 a 34, se referindo ao texto, se referindo assim aos gentios. Na verdade, Jesus tem em mente aqui o sistema de valores materialista dos gentios, ao qual ele nos incita a renunciar. Em outras palavras, é como que Jesus estivesse nos dizendo assim: se vocês querem acumular tesouro, vocês devem priorizar os tesouros, a ideia de acumular tesouros lá no céu e não aqui na terra. Versos 19 a 21. Porque os da terra um dia passarão, mas os dos céus são eternos. Aí ele mostra o tesouro corruptível, o contraste entre o tesouro corruptível e o incorruptível. É como que Jesus estivesse dizendo: se vocês querem verdadeiramente viver livres, vocês devem andar na luz e rejeitar as obras pecaminosas da terra, das trevas. Versos 22 e 23 desse capítulo que nós estamos lendo, capítulo 6. É como que Jesus também estivesse dizendo para nós, meus amados irmãos: se vocês quiserem viver verdadeiramente livres, devem andar na luz e não nas obras das trevas, pecaminosas das trevas, porque o pecado escraviza o homem, que desse jeito e dessa forma jamais será livre. É como também que Jesus estivesse nos dizendo aqui: se vocês querem viver agradando a Deus, ou de tal forma que venham agradar a Deus, vocês devem servir somente a Ele, e não às riquezas, e não a Mamon. Verso 24 desse capítulo. Porque ninguém conseguiria, de forma alguma, agradar a dois senhores ao mesmo tempo. É como que Jesus aqui está nos dizendo também: se vocês querem viver para a glória de Deus aqui na terra, vocês devem dedicar toda a vida de vocês somente a Ele e ao seu reino. Aqui é onde entra os versos 25 ao 34, que nós estamos aqui considerando. Portanto, meus amados irmãos, nós queremos olhar para esse trecho
que nós já lemos, versos 25 a 34, e extrair dessa palavra santa algumas lições para aplicar às nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, podemos extrair a partir desse trecho, verso 25 ao 34 do capítulo 6, podemos extrair a seguinte lição: os verdadeiros crentes não devem buscar segurança nas coisas materiais. Os verdadeiros crentes, porque Jesus aqui no Sermão do Monte, ele está sempre contrastando e confrontando a justiça dos fariseus, por um lado, confrontando essa justiça com a verdadeira justiça, que Jesus aqui a está pregando, que se encontra aqui na palavra de Deus, que fazem parte dos valores do reino de Deus, porque o rei que é Jesus veio pregar o reino de Deus. Jesus está sempre contrastando a verdadeira justiça e a justiça realmente falsa. A falsa com a verdadeira, ele está contrastando aqui, em todo o Sermão do Monte. Portanto, a primeira lição que queremos aplicar em nossas vidas é essa: os verdadeiros crentes não devem buscar segurança nas coisas materiais, irmãos. Vejamos os versículos 25, 31 e 34. Nesses versos, Jesus Cristo aqui está exatamente por 3 vezes repetindo uma proibição. Veja o que ele diz no verso 25. Por isso, Jesus relaciona tudo aquilo que ele está dizendo antes, não só no capítulo 6 aqui, nos capítulos anteriores do Sermão do Monte, a partir do capítulo 5. Ele está relacionando com o que ele vai dizer aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus Cristo nos ordena aqui o imperativo negativo: não faça isso, não faça aquilo, não andeis ansiosos. No verso 31 ele diz: portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. No verso 34 ele diz assim: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então Jesus Cristo, meus amados irmãos, por 3 vezes nos traz aqui uma proibição. E ele nos proíbe exatamente colocar a nossa segurança nas coisas materiais desta vida. Charles Spurgeon, comentando o Sermão do Monte, esse trecho do Sermão do Monte, ele diz que Jesus Cristo, quando fala aqui exatamente sobre o comer, sobre o beber e sobre o vestir, Jesus está falando sobre a trindade dos cuidados desse mundo. É uma colocação que ele faz para que possamos entender melhor. Jesus está falando aqui, se referindo à trindade dos cuidados desse mundo, que tem levado muitas pessoas, meus amados irmãos, a exatamente sofrerem de doenças, muitas vezes que não tem mais cura do ponto de vista humano. Pessoas que têm exatamente somatizado em sua vida e têm realmente sido afetadas com certos tipos de doenças por conta da preocupação exacerbada que trazem em seu coração, em sua mente e em sua alma. Preocupação com as coisas dessa vida, porque elas estão colocando sua segurança nas coisas materiais dessa vida. O verdadeiro cristão, ele jamais deve proceder dessa forma. Jesus diz: não andeis ansiosos por essas coisas da vida. Ele diz: não se inquietem por conta disso. Não façam isso. Não coloquem o coração de vocês nas riquezas da vida, nas coisas materiais, como que elas pudessem trazer segurança para a vida de vocês. John Stott, comentando também esse texto, ele traz uma ilustração que é muitíssimo interessante e que mostra e que retrata a realidade dos homens, dos seres humanos nessa vida, que se preocupam constantemente com as coisas materiais. John Stott, ele diz que certa vez leu um artigo numa revista
cujo artigo dizia o seguinte, e eu vou ler ipsiliter o que ele fala. Ele diz, havia, naquele artigo lá da revista que ele viu, havia artigos sobre como possuir um computador na cozinha, como ganhar uma viagem de luxo por mar, ou em lugar disso, 100 dúzias de uísque escocês. E como 15 milhões de mulheres não podem estar erradas referente à escolha de cosméticos. Prometi então o exemplar do mês seguinte, artigos sedutores de férias no Caribe, roupa de cama aconchegante, roupa íntima elegante para o frio, e as delícias das carnes finas e das tâmaras importadas. Do começo ao fim, ele diz, preocupava-se com o bem-estar do corpo e com o alimento realmente, e como alimentá-lo, vesti-lo, aquecê-lo, refrescá-lo, relaxá-lo, entretê-lo, enfeitá-lo e estimulá-lo. Na verdade, meus amados irmãos, o artigo da revista que ele leu e cita no seu comentário ilustra bem a realidade humana em suas preocupações com as coisas frívolas e passageiras e efêmeras desta vida, com as coisas materiais. Ilustra exatamente o coração humano que coloca a sua segurança nas coisas materiais dessa vida. Nós podemos, meus amados irmãos, olhar na palavra de Deus e tomar como exemplo, por exemplo, aquele episódio entre Maria e Marta, que incluía Jesus e os discípulos, naquele momento em que eles estavam na casa de Marta e de Maria para fazer uma refeição. A Bíblia nos diz que naquele momento Maria se quedou aos pés de Jesus para ouvir as suas inefáveis palavras e ensinamentos. Enquanto isso, simultaneamente, Marta estava preocupada com os afazeres da casa, com certeza em preparar, quem sabe, um banquete para o Senhor Jesus e seus discípulos. Nós não estamos dizendo aqui, o texto também não quer dizer isso, de que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais de forma nenhuma. Mas Jesus, quando Marta vai até Cristo e diz, Senhor, em outras palavras, manda Maria me ajudar, em outras palavras, porque Marta estava preocupada com os afazeres daquele momento. Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Sabe, meus amados irmãos, naquele momento, claro, Marta estava preocupada com as coisas dessa vida, com os afazeres dessa vida. Mas Jesus aproveita a oportunidade para trazer uma lição para ela, para deixar claro para ela que a melhor parte não era aquela. Em outras palavras, que a vida não consiste, a vida humana aqui na terra não consiste apenas de coisas materiais, irmãos, de coisas palpáveis. Não consiste a vida, o viver a vida, aqui mesmo na terra, não consiste apenas de coisas materiais. As coisas materiais não nos trarão a verdadeira felicidade. Os bens materiais não nos trarão o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de viver. A vida humana é muito mais do que isto. O salmista, no Salmo 62, verso 10, ele diz, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, porque elas não servem, meus amados irmãos, para nos dar aquilo que é essencial para o nosso viver. Jamais, diz também John Stott, podemos ou devemos ficar absortos pelo conforto material. Isto é uma falsa preocupação. Então esta é a primeira lição, meus irmãos, que nós podemos extrair desse texto a partir desses imperativos negativos de Jesus. Não faça isso, não faça aquilo, não faça o quê? Não fique ansioso, não fique inquieto, se preocupando demasiadamente com as coisas materiais destas vidas. Não coloque, não busque essas coisas colocando nela a sua segurança. Em segundo lugar, irmãos, segunda lição que
que podemos extrair desse texto é: os verdadeiros crentes devem buscar segurança somente em Deus e em sua santa providência. Os verdadeiros crentes devem buscar segurança somente em Deus e em sua santa providência. É o que Jesus está aqui pregando para nós hoje através da sua palavra. Foi o que Jesus ensinou naquela época em que esteve aqui na terra, aqui no Sermão do Monte. Repito, os verdadeiros crentes devem buscar segurança somente em Deus e em sua santa providência. Jesus, aqui nesse trecho do capítulo 6, ele usa duas metáforas para ilustrar o cuidado pastoral de Deus, ou o cuidado paternal de Deus, na sua santa providência, irmãos, para conosco. Jesus usa a metáfora das aves do céu e usa também a metáfora dos lírios do campo. Para que Jesus usa essas metáforas? Para ilustrar, repito, o cuidado paternal de Deus sobre as nossas vidas. Verso 26, diz assim Jesus no verso 26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está nos ordenando a observar na natureza, na criação, as aves do céu. Porque as aves da terra são criadas por pessoas e as pessoas as alimentam, não é verdade? Quem cria galinha, quem cria pato, peru, cuida daquilo que cria, não é verdade? As alimenta. Então Jesus diz assim: então olhe as aves do céu, que nem um ser humano as cria, elas vivem soltas. Contudo, o Pai Celeste, o seu Criador, não deixa faltar o sustento delas, não deixa faltar o alimento para que elas possam continuar vivendo nesta terra. Ele ordena e diz: observai. Martinho Lutero, ele olha para esse versículo e diz que as aves do céu aqui, elas se tornam verdadeiros teólogos para nós, a nos ensinar sobre o cuidado de Deus. Ele diz que um simples pardal vai nos dar uma lição de como descansar na providência, descansar e esperar na providência de Deus. Porque Jesus fala assim: observai. Você vai observar essas coisas para aprender, extrair alguma lição para si. E a lição exatamente é esta: as aves, elas descansam nos cuidados de Deus, na providência de Deus. Não somente as aves, Jesus usa outra metáfora, versos 28 e 29, nos fala dos lírios do campo. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, disse Jesus: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Duas metáforas para ilustrar o cuidado paternal de Deus para conosco, para ilustrar a doutrina da santa providência de Deus. Quando nós estudamos, e já estudamos aqui na igreja várias vezes sobre essa doutrina, a doutrina da providência de Deus. Quando estudamos sobre essa doutrina, nós lembramos uma definição, um conceito dela, trazido por um teólogo reformado holandês, chamado Louis Berkhoff. Em seu livro de teologia, Berkhoff conceitua a providência da seguinte forma: providência é o permanente exercício da energia de Deus, ou da energia divina, como ele coloca, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige
todas as coisas para o seu determinado fim. Então, irmãos, como já estudamos aqui na igreja, na doutrina da providência, o nosso Deus preserva, opera e dirige. O nosso Deus preserva, opera e governa. São 3 elementos que estão presentes na doutrina da providência. E quando falamos aqui, quando o texto fala aqui sobre providência, Jesus está se referindo exatamente ao primeiro elemento, a preservação. Deus é aquele que nos criou, e depois de nos criar, Ele continua sendo responsável pela nossa vida, irmãos. Aí entra a doutrina da providência. Aí da sua santa providência, Ele cuida de nós, Ele preserva nossas vidas, nossa existência sobre a terra. E para preservar a nossa existência, a nossa vida sobre a terra, Deus muitas vezes nos livra da morte, nos dá livramento de morte. Para preservar a nossa existência, a nossa vida na terra, além de Deus muitas vezes nos dar livramento de morte, Deus também provê todo o sustento necessário para que a nossa vida continue realmente existindo aqui na terra, irmãos. Em outras palavras e resumidamente falando, meus irmãos, tudo que necessitamos para viver e sobreviver nessa vida tão difícil vem da parte de Deus, faz parte do seu cuidado paternal para conosco, faz parte da sua santa providência, irmãos. Então, nós podemos e devemos, sim, como servos e servas do Senhor, buscar segurança somente em Deus e em sua santa providência. O texto ainda nos traz alguns argumentos em favor da providência divina, e que com isso nos leva a confiar em Deus e em sua santa providência. Podemos olhar para isso no texto e dizer assim: devemos buscar segurança em Deus e em sua santa providência, porque, irmãos, para Deus, a vida humana vale mais e muito mais do que as coisas materiais. Jesus fala isso nos versos 25 e 26, parte B desses 2 versículos. Verso 25, na parte B, ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Na parte B do verso 26, Jesus diz: contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui, meus irmãos, Jesus está confrontando no texto os valores do reino de Deus com os valores do mundo. Para Deus, a vida humana tem um imenso, incomensurável valor, meus amados irmãos. A vida humana jamais, o valor da vida humana jamais pode ser comparado ao valor das coisas materiais, mesmo que sejam coisas que nós necessitemos delas para sobreviver. Muitas pessoas nos dias de hoje estão invertendo valores. Muitas pessoas estão, por exemplo, supervalorizando as coisas materiais em detrimento da vida humana. Em outras palavras, para muitas pessoas hoje a vida humana não tem mais valor, enquanto que para essas mesmas pessoas as coisas materiais para elas significam muito na vida. Quer ver um exemplo disso? Pessoas que chegam a tirar a vida do outro, de outro ou de outrem, por motivos banais. Não é de hoje, não é de agora, temos visto e acompanhado nos telejornais, na mídia em geral, notícias trágicas como essa. Pessoas que chegam a tirar a vida de outra pessoa por motivos banais, queridos. Quando isso acontece, isso é uma flagrante demonstração que o ser humano nos dias de hoje não valoriza mais a vida humana. Não dar à vida humana o valor que ela tem diante de Deus. Pessoas que chegam a tirar a sua própria vida, e muitas vezes é por motivos também banais. Não estão valorizando a vida como Deus a valoriza.
No Decálogo, 10 mandamentos, Jesus diz: não matarás. Deus estabeleceu: não matarás. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele traz a verdadeira interpretação desse mandamento. Jesus diz aqui no Sermão do Monte, por exemplo, que se em meu coração eu nutrir ódio de uma pessoa, com esse fato eu já estou matando aquela pessoa dentro de mim. E com isso eu já estou quebrando o mandamento que fala: não matarás. Por que tudo isso, irmãos? Porque a vida humana tem um grande, imenso e incomensurável valor diante de Deus. Então você acha que Deus, que valoriza tanto assim a vida, porque Ele é o autor da vida, vai deixar que as nossas vidas pereçam aqui na terra por falta do alimento, por falta da água para beber, por falta das vestes para nos cobrir? Você acha que Deus não se preocupa com isso? Deus se preocupar aqui, estamos usando uma linguagem bíblica, né, atribuindo a Deus sentimentos que são humanos, para entendermos melhor. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Ele valoriza a nossa vida, Ele nos criou, portanto, Ele faz questão de cuidar de nós e de nos sustentar. Então, aprendemos aqui nesse trecho do capítulo 6, do 25 ao 34, aprendemos que devemos descansar em Deus e em sua santa providência, porque para Deus a vida humana vale mais que as coisas materiais. Devemos descansar em Deus e em sua providência, porque o nosso futuro está assegurado por Deus. Pessoas que ficam preocupadas demais com o futuro. Jesus fala sobre isso aqui. Verso 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado aqui é aproximadamente 45 centímetros. Alguns dizem que é meio metro, ou 45 centímetros. E Jesus fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A expressão aqui, curso da sua vida, pode significar, a expressão usada no grego, pode significar, de fato, o curso da vida, ou pode significar a estatura da sua vida, da pessoa. Pode ter esses dois sentidos. Então, seja como for, Jesus está dizendo a vocês, por mais que se preocupem com alguma coisa, vocês nem podem acrescentar alguns dias na vida de vocês, alongar a vida de vocês por mais alguns dias, nem pode também alongar a vida de vocês no crescimento, na estatura de vocês. Vocês não podem fazer isso. Só que quem pode fazer isso é Deus. Quantas pessoas estão preocupadas demasiadamente com o seu futuro e chegam a não viver o presente, não viver glorificando a Deus no presente, porque estão sobrecarregadas com as preocupações quanto ao futuro. Quando nos preocuparmos com o nosso futuro, com o futuro de nossa casa, com o futuro de nossos filhos, com o futuro da igreja, com o futuro do povo de Deus aqui na terra, nós devemos olhar para a doutrina da providência de Deus, entender que dela consta um elemento chamado governo providencial de Deus, no qual mostra que Ele, o nosso Deus, na sua santa providência, dirige todas as coisas para o fim que Ele mesmo planejou. Em outras palavras, o nosso futuro já está planejado por Deus, meus amados. Por mais que você faça hoje alguma coisa para mudar, ou quem sabe para garantir o seu futuro, mas o seu futuro vai acontecer não como você está planejando, mas vai acontecer como Deus já determinou ou predeterminou antes da fundação do mundo. Em outras palavras, é assim que nos diz o salmista, no Salmo 139, verso 16, o salmista e mestre e rei Davi, homem segundo o coração de Deus, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos
todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando é que foram escritos? Lá na eternidade, queridos. Lá antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Os nossos dias já foram escritos, estabelecidos, pré-ordenados, predestinados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos descansar em Deus e na sua santa providência, também com relação ao nosso futuro. É claro que isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos ser providentes. Previdentes, digo, é claro. Isso não quer dizer isso. Nós devemos ser previdentes, sim. Devemos procurar estudar, devemos procurar trabalhar, para daí tirar o nosso sustento. Mas sabendo nós que tudo vem do Senhor e a nossa confiança está nele e não em nós mesmos. Está em Deus e não em nossas capacidades. Está em Deus e não no nosso emprego. Está em Deus e não na nossa carreira profissional. Para obtermos o sustento para a nossa família. Sim, devemos descansar em Deus e em sua santa providência, mas temos que também ser previdentes. Jesus não está falando contra ser previdente. Lembra daquela conhecida fábula da cigarra e da formiga? A fábula diz, então, que em pleno verão, a formiga trabalhava incansavelmente, ajuntando na sua casa o alimento para os dias vindouros. Mas enquanto isso, a cigarra só fazia cantar e cantarolar o tempo todo. Afinal de contas era verão, afinal de contas não estava chovendo, e ela poderia sair voando de árvore em árvore e cantando, realmente agradecendo, quem sabe, a Deus por isso. Mas a fábula conta que chegou a época da chuva, do inverno pesado, chuvas torrenciais, de tal forma que tanto a cigarra como a formiga foram para suas casas se proteger e não puderam sair delas por muitos dias por conta da chuva. Então a cigarra teve fome, porque ela não abasteceu a sua casa de víveres para a sua sobreexistência, enquanto a formiga fez isso. Alguém pode dizer assim, isso é só uma fábula. Mas você sabe o que é que a Bíblia nos diz? Você sabe o que é que a Bíblia fala? O que é que Deus fala na Bíblia ao preguiçoso? Deus diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus manda o preguiçoso ir ter com a formiga, para ele aprender que a formiga, ela trabalha incansavelmente, trabalha em equipe. Os trabalhos, as tarefas, as funções são divididas. Elas trabalham em equipe, organizadamente, de tal forma que quando chega o inverno, quando chegam os tempos difíceis, quando chegam os tempos realmente que trazem percalços para a vida, elas têm o que comer sem trabalhar, sem fazer nenhum esforço, porque trabalharam antes para isso. A Bíblia não é a favor do preguiçoso. A Bíblia não é a favor da interpretação, meu Deus me dá tudo, portanto eu vou esperar de braços cruzados. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, ele diz que quem não quiser trabalhar também não coma. E quando ele fala isso, é pelo contexto que estava vivendo aquela igreja. Alguns irmãos naquele momento, por entender que Cristo estava bem pertinho de voltar, por entender que ele se encontrava na iminência da volta de Cristo, achavam que não devia mais trabalhar, nem estudar, nem fazer nada, porque Cristo já estava bem perto. Daí o apóstolo Paulo disse, olha, quem não quiser trabalhar, também não coma. O trabalho, meus amados irmãos, vem da parte de Deus para nós, e o trabalho honesto dignifica o homem. A lição de Jesus aqui não é contra o trabalho, não é contra ser previdente, não é contra se cuidar, usar de precaução contra as coisas que necessitamos, as coisas básicas que necessitamos na vida. Não é contra isso. É contra colocar a segurança, buscar a segurança da vida, para a sua vida, e depositar essa segurança nas coisas do mundo, nas coisas materiais.
Existe, por exemplo, até mesmo na criação, na natureza, um pássaro, os picanços, que eles procuram realmente abastecer a sua casa com alimento. Eles não pegam o alimento só para aquele momento, para aquele dia, para aquela refeição. Muitos pássaros fazem isso. Mas os picanços, eles guardam o alimento para os dias seguintes. Eles se alimentam de insetos, então eles pegam e espetam os insetos nos espinhos, para que depois, quando eles necessitarem, possam ir lá e comer. Ora, devemos também aprender com a natureza, à luz da natureza, essas lições, meus irmãos. E Jesus nos ensina, então, que nós devemos descansar em Deus e em sua providência, e colocar nele a nossa confiança e a nossa segurança. Mas isso não quer dizer que não devemos trabalhar, que não devemos ser previdentes nesta vida. Em último lugar, meus irmãos, então a última lição que devemos extrair daqui, desse trecho do capítulo 6, é a seguinte: os verdadeiros crentes devem dedicar a sua vida a Deus, assimilar os valores do seu reino e viver santamente sobre a terra. Vou repetir. Os verdadeiros crentes, portanto, devem dedicar a sua vida somente a Deus, assimilar bem os valores do reino de Deus, do seu reino, e viver santamente sobre a terra. Olhemos para, então, o versículo clássico nessa passagem, que é o verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vê nesse versículo uma promessa. Jesus fala assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que necessitamos para suprir as nossas necessidades básicas. O vestir, o calçar, a água para beber, o alimento para o corpo. Aquilo que é básico, as necessidades básicas, que são suficientes para sobrevivermos e vivermos aqui. Jesus nos garante, é de fato uma promessa. Mas a promessa nesse versículo está condicionada a uma ordenança ou a um imperativo, que está no início do versículo. Ele diz, Jesus fala assim: buscai. Buscai é um imperativo, é um verbo imperativo, e que implica dizer que requer de nossa parte uma ação, que não podemos ficar inertes nem parados com relação a essa ordem que Cristo aqui nos está dando. Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em outras palavras, dedique a sua vida a Deus aqui na terra. Dedique a sua vida a Deus, aos interesses e valores do reino de Deus, e viva de acordo com os valores desse reino. É isso que Deus quer de mim e de você. E fazendo isso, com certeza, descanse no Senhor, na sua santa providência, porque Ele cuida de você. Ele cuida do seu lar, Ele cuida da sua família, Ele cuida da igreja dele. Devemos dedicar a nossa vida ao Senhor. Se de fato já nascemos de novo, já pertencemos a Deus, não temos mais o que fazer senão viver exclusivamente para Deus, senão viver para a glória de Deus. Se não procurar vivermos agradando a Deus. Dedicação ao Senhor e ao seu reino. O texto fala assim: buscai em primeiro lugar o seu reino. E quando fala reino aqui, já inclui o Senhor desse reino, que é o próprio Senhor Jesus, e também o Deus Pai. Inclui os valores do reino de Deus, porque Jesus está nesse Sermão do Monte compartilhando os valores, ensinando os valores do reino de Deus, que contrastam com os valores humanos, dos seres humanos. Ele fala da justiça do reino de Deus, que
contraste com a justiça dos hipócritas fariseus da época de Jesus, que era uma justiça só de aparência, era uma vida de santidade só de aparência, sepulcros caiados. Jesus contrasta. Jesus diz que a nossa justiça, a justiça do verdadeiro crente, deve exceder a justiça dos judeus, dos fariseus hipócritas. Então o texto diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, dedique-se a Deus e viva de acordo com os ensinamentos de Deus na sua palavra, de acordo com os valores do reino de Deus. Ou seja, quem vive de acordo com os valores do reino de Deus, quem vive de acordo com os ensinamentos do reino de Deus na palavra dele, está procurando viver uma vida de santificação, de santidade. Isso é viver justamente segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, já na parte prática de sua epístola, versos 1 e 2, como já conhecemos, ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, eu rogo a vocês que vocês vivam uma vida de consagração a Deus, que apresentem a Deus. Quando ele fala que o vosso corpo, não é só o corpo, é todo o nosso ser. Todo o nosso ser deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ou seja, devemos dedicar toda a nossa vida, toda a nossa existência a Deus. E devemos procurar viver, procurar proceder aqui na terra, de acordo com os valores do reino de Deus. No verso 2 ele diz: não vos conformeis com este século, com os valores deste século, com os valores deste século que ferem frontalmente os valores do reino de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus nos ensina, irmãos, desse texto, que os verdadeiros crentes devem dedicar sua vida a Deus, assimilar bem os valores do seu reino e viver santamente para a glória dele. Quantos homens e mulheres de Deus a gente observa na palavra de Deus que procederam dessa forma e viveram para a glória de Deus, e nada faltou em suas vidas para o seu sustento. O salmista Davi, ele diz: olha, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas perceba que ele diz: nunca vi o justo, aquele realmente que dedica a sua vida a Deus, consagra a sua vida a Deus, ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus, e vive de acordo com esses valores. Queridos, nós, claro, sim, estamos vivendo dias muito difíceis, dias por demais preocupantes. Nós olhamos para a realidade da existência humana sobre a terra nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Olhamos para todos os lados e só podemos perceber muitas preocupações. Se olharmos para o mundo inteiro, podemos ver uma conjuntura econômica que vai fracassando, isso no mundo inteiro, que vai entrando em colapso aos poucos. Não só a conjuntura econômica, isso afeta a conjuntura social também, a conjuntura política também, que não traz segurança para ninguém. Aqueles que querem depositar sua confiança, sua esperança ou sua segurança em medidas políticas, estão fazendo isso em vão. Conjuntura econômica, social, política, ética, moral do mundo está abalada. Vivemos dias difíceis. O que devemos fazer para nos sentirmos seguros? Descanse em Deus e na sua santa providência. Dedique-se a Ele, aos valores do seu reino, e viva uma vida de santidade. E se você que nos escuta ainda não tem a certeza, a convicção de que pertence ao reino de Deus,
não tem a certeza da sua salvação, eu quero lembrar a você as palavras de Jesus a Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jamais você vai desfrutar dessa realidade abençoadora, de conhecer a Deus, de servir a Ele, de conhecer os valores do seu reino, de viver de acordo com esses valores. Você jamais vai viver essa realidade se você não se render aos pés de Cristo, se você não entregar a sua vida a Jesus. Se você não tem essa convicção, ainda hoje, humilhe-se diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus pela fé. Eu gostaria de cantar um cântico com a equipe nesse momento, e a equipe vai vir aqui à frente, vai estar cantando. Depois a equipe vai cantar um outro cântico. Nós queremos cantar primeiro esse, que já combinamos. Enquanto nós estaremos cantando nesse momento, você fique à vontade para adorar a Deus com os seus dízimos e ofertas, através aí do QR Code que aparece na sua tela, com o número do Pix da igreja. Fique bem à vontade, é isso. Mas reflita na letra da música que vamos cantar agora. Tem tudo a ver com o que acabamos de compartilhar com você. Consagre-se ao Senhor, renda-se a Ele e descanse na santa providência de Deus, porque Ele tem tudo aquilo que necessitamos para viver e sobreviver nessa terra. E Ele já providenciou a nossa redenção em Cristo, para que quando tudo aqui nesta terra findar, nós possamos com Ele morar eternamente. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, né? Irmãos, nós mesmo passando por esse período de pandemia, nós continuamos o nosso projeto de construção das nossas salas de ensino religioso, né? Então nós estamos
pela graça de Deus, nós conseguimos já levantar o prédio e nós estamos iniciando a parte do acabamento, né? Nós estamos agora fazendo o reboco tanto da parte do primeiro andar como do térreo. E para isso nós precisamos, mais do que nunca, claro que principalmente da graça, única e exclusivamente da graça do nosso Deus, mas manifestada através dos irmãos com seus dízimos e suas ofertas, né? Eu queria ler para os irmãos o livro de Crônicas, no capítulo 29, 1 Crônicas 29, versículos 16, 17 e 18, onde diz: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Tá sendo disposto aí na sua tela, onde você nos acompanha, o nosso Pix, né? Os dados da nossa conta. E também nós esclarecemos para os irmãos que tiverem alguma dificuldade em fazer a transferência, que podem procurar o presbítero Raimundo, tesoureiro da igreja, ou qualquer outro membro do conselho, né? O presbítero Josivaldo, o presbítero Joelton, o presbítero Josafá, que nós estamos disponíveis para ajudar os irmãos no sentido de fazer a arrecadação dos dízimos. A equipe do louvor pode louvar e engrandecer o nome do Senhor com mais um hino. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Amém. Estamos chegando ao final do culto, meus amados. Quero convidar o reverendo Eudes para que ele possa estar trazendo as considerações finais, que Deus possa estar continuando nos abençoando, em nome do nosso Senhor Jesus. Meus amados, nós louvamos a Deus, como já temos dito antes, por esses momentos de louvor, de adoração ao nosso Deus e de ouvirmos a sua voz também. Que você esteja se sentindo aí edificado pela palavra de Deus. E descansa no Senhor.
porque Ele tem cuidado de nós. Como o apóstolo Pedro nos diz, devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos encerrar, vamos orar ao Senhor e depois da oração encerraremos. Lembrando, irmãos, que na terça-feira teremos nosso culto ou reunião de oração e na quinta-feira nosso estudo bíblico. E você pode acompanhar tudo virtualmente. Ainda não estamos presencialmente, em função do decreto, devemos continuar virtualmente, em nome de Jesus. Oremos. Pai bendito, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor já se revelou para nós em Cristo e nos transformou para a tua própria glória. Te agradecemos, ó Pai, porque já pertencemos ao teu reino. Somos súditos do teu reino e devemos andar e proceder de acordo com a tua santa palavra, onde encontramos os valores do teu reino. Nos ajuda a procedermos dessa forma, nos ajuda a priorizarmos o teu reino, a andarmos em justiça e santidade, para que assim possamos descansar em ti e na tua santa providência. Te apresentamos, ó Pai, as necessidades de cada lar, de cada família da nossa igreja e de cada pessoa que está nos acompanhando e ouvindo neste momento, ouvindo a tua palavra. Te apresentamos as demandas de cada lar, Senhor, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer, que só de ti vem tudo aquilo que necessitamos. Ó Deus, contempla, supre as necessidades do teu povo. É assim que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebais essa bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Abençoe em nome de Jesus.